E aí pessoal, nesse vídeo agora a gente vai ler Gênesis 42 e Marcos 12. Os irmãos de José no Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros que foram também comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com os rostos em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tinha a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram para ver onde a terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como eu lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são honestos homens, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome da sua família. Tragam-me também o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não matassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que passar para prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam como José podia compreendê-lo, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante dele. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens e devolvessem a prata de um deles, colocando-a nas bagagens, e lhe dessem mantimento para a viagem, e assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos: devolveram a minha prata, está tudo aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e temendo, disseram-se uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Ao chegar à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, que um havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e autorizarei a fazer negócio nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um havia uma bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: pode matar meus filhos se eu não trouxer de volta. Deixe-o nos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer a sepultura com tristeza.
Agora vamos lá para Marcos 12, a parábola dos lavradores. Então, Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas ele o agarrou e, espancando, mandaram embora de mãos vazias. Então enviou outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro que mataram. Enviou outros e que alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por isso enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles agarraram, mataram e lançaram fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas ainda tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns fariseus e herodianos para apanharem alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Ele lhes trouxe, era moeda, e ele lhe perguntou: De quem é essa imagem na inscrição? De César, responderam ele. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ficaram admirados com ele. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e seguiram com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar viúva sua mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhes disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mais importante é esse: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Como pode então ser ele filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações na praça e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam grandes quantias ali. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando para seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa oferta mais do que todos os outros.
Todos deram o que lhes sobejava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo.